começar os nossos trabalhos de hoje. A gente fez um convite no Metando Junto e um bocado de gente recebeu o convite. Então é provável que a gente receba mais pessoas interessadas no nosso estudo. É, Então a gente vai entrar no texto, no poema, né, que é Ondulações, eu acho. E aí eu vou tentar apresentar um pouquinho onde a gente está. E depois falar um pouco da dinâmica de como a gente estuda, né? Eu acho que é isso que a gente vai fazer. Então, por enquanto, eu vou partilhar o texto. Quem estiver vendo pela primeira vez, esse é o texto, o livro Faíscas, do professor James Lowe, que é o primeiro livro deste ano que a gente vai estudar. Vem mais livro por aí, com a fé dos Budas. Eles estão chegando. É, Então, primeiro, o texto a gente terminou a apresentação, a gente está no começo do livro, essa é a página um, né? Ondulações no fluxo, corrente fluindo no fluxo, correntes de movimento, rápidas e lentas, movimento que nunca cessa. Os eventos estão pegando um espaço emprestado. O fixo está fluindo, o estável está indo. Você não está em uma canoa. Então, por favor, pare de remar. Então, esse poema, ele apresenta dois pontos para a gente. O primeiro ponto é a própria impermanência, né? Nós não conseguimos manter as ideias estáveis sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas. Tudo muda, independente da nossa vontade, né? Você sempre está diante de uma transitoriedade, sendo você mesma, você mesmo, essa transitoriedade. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, tudo fica um pouco trágico, né? Porque o nosso fim, enquanto identificação exclusiva e apegada a uma ideia de corpo, vai se revelar como trágica, né? Um fracasso total, né? E os niilistas talvez digam, não, por isso, ou os hedonistas vão dizer, né? Quando você está numa depressão profunda, você sente nada faz sentido, né? Muitas pessoas envelhecem mal nesse sentido. Os hedonistas já vão dizer, não, aproveite ao máximo a vida, né? A vida precisa ser vivenciada ao máximo, porque logo você vai envelhecer, vai virar um bagaço e vai morrer, né? E o budismo ele vai dizer, não, não, calma, não é por aí. A transitoriedade não é uma má notícia. Ela é apenas a condição de tudo. Não se sinta diferente de tudo. Se você estiver na transitoriedade de tudo, tudo é singular como você. Tudo está passando contigo. Não é que você passa mais do que tudo. Não é que as coisas mudam mais para você do que mudam para os outros. Não. A transitoriedade é a condição básica da existência. A ideia de uma vida não transitória
pertence a uma fantasia, a um jogo narcísico, autocentrado, em que alguém tem algo mais especial que os outros. Então, há um convite a uma certa humildade em relação à existência, que é simplesmente estamos juntos neste, neste fluxo, né? A gente tá nesse fluxo, não vamos fugir dele. E curiosamente, nessa transitoriedade, nós somos tocados uns pelos outros. Nós somos movidos, nós amamos, nós desejamos o melhor, nós fazemos votos de que eu não quero, já que tudo é transitório, eu não quero que você se agarre a coisas ruins. Essa vida é muito rápida para você se agarrar a ideias tão críticas, a ideias tão negativas, ou a você achar que a outra pessoa, que também é transitória, também é mutável, vai te trazer a felicidade definitiva. Então, a contemplação profunda da impermanência ou a transitoriedade, ela traz um chão comum para nós. Ela nos leva a pensar propriamente um pouco de direcionamento na vida, né? Onde é que, o que é que eu posso querer? O que é que eu posso realmente vai me fazer bem de verdade? O que é que realmente vai fazer bem para os outros? Uhum. Como, como eu quero me relacionar com a própria experiência de ser transitória, de ser transitório. Então, isso tudo é um convite, né? E a outra coisa que está presente no texto, outro aspecto, é que isso, o que se chama de evento, isso que se chama de acontecimento, isso que se chama de objeto, isso que se chama eu, isso que se chama outro, são apenas nomes atribuídos pela mente. São apenas distinções criativas e fictícias que não conseguem estabelecer nenhum senso absoluto de verdade, sem ser a linguagem que constrói o significado. Nada tem um sentido absolutamente diferente. É a linguagem que divide a experiência de estar aqui, de ser, em coisa, em objeto, em sujeito. Então, o que nós somos, o que nós vivenciamos, num sentido muito profundo, ou como a gente chama, absoluto, não pertence a um eu, pertence a um campo não linguístico, pertence a uma natureza aberta, não definida, não definitiva, que a gente vai chamar de lucidez, na falta de um nome melhor. O que a gente é, por mais que a gente tente, por mais que a gente tenha tido grandes fases, grandes ídolos,
não se comprovou como factual, sempre se mostrou como contextual, sempre se mostrou como possibilidade e nunca como destino, nunca como profecia. Em outras palavras, nós nunca fomos uma coisa, nem nunca houve coisas, porque quem diz coisas é a linguagem. Você sempre está diante de um campo aparicional. Você sempre foi, é e será um campo aparicional. Que às vezes, muito frequentemente, esquece-se campo e acredita-se coisa. Esquece-se campo e projeta-se coisa. Afinal, né, você é o meu grande amor. Eu vou fazer tudo por você. Né? Como diria Cazuza, vou mendigar, matar, roubar. Né? Uau! Então, o campo aparicional, a gente vai dizer, é o campo claro da não coisa, ou na nossa linguagem, é o campo criativo, o aparicional claro da vacuidade, da não coisa. É a grande e infinita não coisa, que não é uma coisa, mesmo que tenha um nome, que permite que tudo surja. E mesmo que o que surge, os surgimentos, possam, entre eles nós, dizer eu sou uma coisa, não muda o fato de que nós não somos. Por mais que você tenha sofrido traumas e tenha tido ideias fixas sobre você mesma, ideias duras sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. O mundo é ruim. A intimidade é perigosa. Eu preciso me relacionar com alguém, mas eu tenho medo. Logo, eu vou sempre desconfiar nas minhas relações. Há muitas formas que você pode ter aprendido de ser uma coisa. Eu sou um fracasso. Eu sou a melhor. Eu sou o melhor. Eu não posso falar sobre isso. Eu não posso te dizer como eu me sinto. Eu não posso te dizer que eu não me conecto, que eu não estou tendo prazer e tantas outras coisas. Porque eu tenho ideias e eu aprendi a segurar essas ideias sobre mim como uma forma de me sentir seguro. Quanto do sofrimento psíquico não vem porque pessoas foram expostas a traumas tão intensos que elas simplesmente aprenderam a segurar mecanismos ou crenças negativas como uma forma de se sentir seguras. Às vezes você agarra o cobrador, às vezes você agarra a parte deprimida, a tristeza, às vezes você agarra uma heroína, nunca te falta missão. Sempre você vai saber mais que os seus parceiros, que as suas parceiras. Então tudo isso é a não coisa tentando ser coisa. Ou, em outro sentido, a não coisa sofrendo com
A coisificação. Então, o que está muito claro para a gente é que nesses estudos, nessa prática, na nossa prática, a gente precisa investigar a coisificação. A gente precisa investigar a natureza que somos, a realidade que somos, e prestar muita atenção aonde estão as nossas coisas secretas, as nossas coisificações. Onde é aquilo que eu digo, eu sou isto, e esta é a verdade definitiva sobre mim. Isso é maior que gênero, isso é maior que raça. Isso não exclui questões de gênero, isso não exclui questões de raça. Mas isso é outra coisa. Isso é a natureza sempre presente, além da linguagem, que não exclui a linguagem, porque a linguagem é só uma manifestação da não coisa, que a gente chama de vacuidade, né? Então, parte do nosso processo é investigar, uma vez após a outra. Eu sou uma coisa. O que é verdadeiramente eu? Diante do mar, eu posso manter este nome? Diante do céu, eu posso manter esta identificação? Diante do espaço, aqui e agora, o que é isto? É provável que se eu me aproxime do mar e me identifique com um peixe e comece a fluir, a nadar, vou brincar horrores, vai ser muito divertido. Talvez eu tenha uma epifania, talvez eu tenha uma experiência mística. Isso a gente chama o Vajra, a natureza que pode se moldar, que pode se movimentar, pode ressoar como um sino de uma determinada maneira. E muitas coisas podem acontecer porque você pode simplesmente se conectar profundamente com o mar, com o oceano. Você pode fazer uma oração, você pode fazer isso na igreja, você pode fazer isso no templo. Você pode fazer o que quer que você faça, porque você não é uma coisa. Nada é uma coisa. Tudo é um jogo criativo da linguagem. Você sempre está diante da não coisa que permite o surgimento da aparência de coisas que nunca foram coisas, incluindo você mesma, incluindo você mesmo. E vocês já perceberam que parte do nosso drama fundamental é esse? É querer ser uma coisa pro outro. Geralmente uma coisa carinhosa e amorosa de quem a gente tem atração, na família, nos afetos. Se querer ser amado, querer carinho de uma mãe rígida, ou de uma mãe deprimida é muito difícil. É muito difícil. Mas você quer, você diz, não, mas é minha mãe, eu quero minha mãezinha. Hoje não. Hoje não, não. Menino, pra que frescura? Mas eu sou o seu bebezinho, eu sou o seu macaquinho punch. Não, bebê.
Ela não está disponível. Talvez ela nunca esteve. Ou ela está disponível da maneira dela, que não é do tua necessidade, de ser a coisinha dela. Então tá errado querer ser uma coisinha? Claro que não. Aí só não tá o segredo da vida. Mas querer, você precisa acolher a sua coisinha, se você, claro, se você quiser. Se você gritar, quiser gritar com ela e chamar ela de infantil, você pode fazer isso também. Um pouco tenso. Mas você pode ser muito carinhosa com você ao longo do processo. E principalmente com essa parte que tem ânsia, tem carência, tem necessidades. A gente pode fazer isso. Só que o grande ponto do texto é: não há coisas. Não se esforce, porque não há esse lugar. Para buscar a verdade, para buscar o mundo, é muito bom que nós tenhamos boas relações e construamos relações sustentáveis, ecossistemas sustentáveis, sociedades sustentáveis. Isso é compassivo com as não coisas que nos habitam, que habitam aqui agora. Só não é a natureza intrínseca da não coisa, porque a natureza dela é a vacuidade. Ela não é uma coisa, nada é uma coisa. Deixa eu olhar a cara de vocês. Tá dando pra entender, gente? Vamos fazer aquele teste. Deixa eu olhar pra vocês. Assim tá dando pra entender bastante. Assim tá dando pra entender muito. Assim tá mais difícil. Façam aí pra gente ver. Bastante difícil. Muito bem. Então, as não coisas daqui tá tudo certo. Viva! Viva a não coisificação! A gente vai pro segundo poema. Alguém quer ler? Eu posso, João. Por favor. O funcionamento do agora. O funcionamento do agora poderia deixá-lo louco, porque o agora escapa e os métodos trazem dor. Aquele que zomba do esforço está sempre em ação. O que quer que você agarre apenas foge, nem indo, nem vindo. É sempre apenas aqui. Se você se encontra nele, não há nada a temer. Então, abandone o método, pois não depende de você. Você tem o que precisa. Está acontecendo como você. Obrigado, Cris. Então vejam, a gente. Não, vou voltar no texto pra gente olhar. Melhor, não vou voltar no texto, não. Vamos pegar aqui. A gente não é uma coisa, nada é uma coisa. Aquilo em mim que pensa que é uma coisa precisa ser reconhecido. Eu preciso realmente investigar se esse é o caso ou não. E quanto mais eu me certifico, mais surge clareza. Clareza é: não há outra natureza, não há outro lugar que não o que a gente vai chamar vacuidade. Dois pontos, não coisa. Dois pontos, abertura. É a palavra que cria a designação. É a palavra que constrói a diferença. É a palavra, é a linguagem.
conceituação, reificação. Mas o agora, este momento, ele é livre. Todas as possíveis contextualizações, designações, conceitualizações sobre ele são fictícias. Apenas um observador, igualmente ficcional, pode falar da sua ficção e construir a sua verdade. Esse é o drama emocional. Eu estava focando A, você estava focando B. Eu estava focando na sobrevivência e você queria afeto. Dois pontos, trauma. Eu estava focando na dependência. Eu não conseguia parar de beber. E você estava focando no afeto. Logo eu te arrastei comigo. O meu pesadelo é que eu te amo. É por isso que eu vou contigo. Eu quero que você pare. Vamos nós dois, meu amor, no oceano. O aqui e agora não pode ser definido em termos absolutos. Qualquer objeto que a gente tente designar e dizer absolutamente isto é o meu caderno, aqui estão todas as minhas notas. E. Ah, uau, poderoso. Se uma criança de 5 anos pega, vai se divertir bastante aqui. Se as traças pegam, vão se divertir bastante. Para algumas bactérias e para as formigas, isso aqui não é nada. Nós vivemos na multidimensionalidade de algo, não é algo. Nós vivemos na multidimensionalidade que não é uma coisa. É nisso que a gente tá. Então, isso é a nossa natureza. E a melhor forma, como a gente é bastante dramático, a melhor forma de entender isso é nas relações. É como você transformou pessoas em seus bichinhos, em seus monstrinhos, em seus inimigos. Mas você não era minha amiga? Você não era meu amor? A gente não prometeu que ia ficar junto pra sempre? Não foi isso? Você não deu a entender que gostava de mim? Hum, hum. A mente é muito criativa. A pessoa do outro lado não tem coragem de dizer, mas eu repensei. Ela só some. Ou ela simplesmente desaparece. Difícil se relacionar. Difícil não se tratar como coisa no mundo onde todo mundo aponta para as coisas. Afinal, shopping centers são templos. Tem até nome em outra língua, né? Shopping center. Eu vou ali no shopping center. Uau! Estou indo no shopping center. É shopping center em todo lugar do Brasil, né? Acho que é, né? De norte a sul, né? Incrível, né? Aqui eles chamam centro comercial. Muito apropriado, né? É um centro comercial. Eu vou no centro comercial. Ou num centro comercial, né? Isso aqui não. É um shopping center. De super coisas. Super coisas, né? Será que eu vou ser a coisa de alguém? Alguém vai me acolher como coisa? Muita atenção nessa hora. Rufem os tambores.
Tempo para fulano. Isso é nossa vida? Tem alguém? E não é. É conheça a verdade. A linguagem é ficcional. Ela não instaura nenhum sentido absoluto. Embora você possa sofrer muito quando você lembra ou faz que uma parte sua se agarra ao que diziam de você. Ah, não é porque eu sou isso. Que boa forma de ter controle sobre a vida. É lembrando do quão mal me fizeram. Hum, né? Então cada um de nós pode ver os seus Como próprios obstáculos. assim, João? Eu posso me lembrar todos os dias do que me fizeram de mal, no sentido de que é porque eu sou burro, é porque eu sou diferente. Essa é a explicação para a vida. É porque eu sou diferente. Eu sou diferente. A minha possível diferença para um determinado grupo é a melhor definição sobre mim. Isso precisa estar comigo, mas ao me apegar a isso, o controle está comigo agora. Eu não vou mais sofrer na sua mão, eu vou sofrer na minha. Muito melhor. Eu te tiro o poder de me machucar e eu mesmo me machuco. Eu vou me machucar. Eu vou ser o responsável pelo meu machucado. Não é mais o mundo que vai fazer isso. Poderoso, poderoso. Ou eu posso dizer: não, ninguém nunca mais vai me machucar. Agora, ó, todo mundo aqui, ó, na minha mão. Eu digo o que você é. Não é mais ninguém me diz o que é. Então, nosso aspecto mais narcísico, autocentrado, se torna poderoso. Além do que, eu sou budista, meu amor. Eu sei de 6 reinos para te colocar. Nunca mais você vai beber minhas lágrimas, né? Poderoso, eu sou poderoso. Me tornei mais poderoso em julgar, né? Ou na raiva também, né? Ninguém nunca mais vai fazer isso, porque agora o mundo vai ver. São formas fixas. Poder, depressão, raiva, autoagressão, formas fixas de tentar se proteger do mundo. Mas você continua sendo uma coisa. O mundo tá te devendo. Quando você tá deprimido, o mundo continua te atacando. Quando você tá no poder, você tá se vingando, uma coisa meio Kill Bill, né? Quando você tá na raiva, você tá né? Quando você tá na autodepreciação, você tá se torturando. Então isso é o vasto caminho do samsara, da roda de vidas e renascimentos condicionados, limitantes, onde a gente é tanto o Deus, a deusa, como depois o tempo passa e a gente se torna o fantasma faminto. A gente se torna o nosso próprio fantasma e o nosso próprio torturador, porque os torturadores habitam o reino dos fantasmas famintos, habitam o reino dos infernos, onde estão sempre lembrando dos crimes
E tudo isso são formas de apego, né? Mas nada nunca foi verdadeiramente estabelecido. Aqui e agora, você não está diante de uma coisa. Você não é uma coisa. A coisificação é um jogo da linguagem. Nada foi estabelecido. Então ele diz: não procure métodos, apenas esteja com aqui, esteja. E você vai encontrar três aspectos, né? A abertura, que é a vacuidade infinita. Tudo que vem da vacuidade não pode ter substância. É claro, é a claridade. E tudo que essa claridade emana é potencial. É o potencial claro da vacuidade. A gente está tendo experiência. Esse é o potencial da nossa experiência aqui. Mas ela não consegue ser aprendida nem definida em algo definitivo. Nada do que vai sair daqui vai ser definitivo. Ainda que vai ser impactante. Mas não dá para agarrar e dizer, eu sei o que eles falaram nessa noite. Eu quero ver o Zoom transcrever isso aqui depois. Ele que lute, se ele quiser. Difícil. Não, mas eu sei, né? Na terapia, a gente faz, na terapia de grupo, a gente faz sumários. Às vezes eu faço, às vezes o terapeuta faz. E o sumário é muito interessante porque é a minha visão. Nem tudo o terapeuta vê. Mas quando ele coloca o sumário para roda, geralmente provoca interações. Ah, eu não gostei que você escreveu isso. Interessante. Ou senão, isso que você escreveu me tocou. Interessante. Impactos de uma não coisa, que não criam verdades definitivas, né? Não criam isso. Que a gente vai ler mais um e aí eu abro, tá? Para dúvida. Muito bem, então bora lá. Então o que ele diz, né? O funcionamento do agora poderia te enlouquecer, porque o agora escapa. Se você tenta agarrar e definir, você não consegue. Estar aqui é inapreensível, mas isso não é um dogma. É simplesmente porque quando você está aqui, nada do que você olha consegue realmente se estabelecer. É claro que se você estiver aqui, você está pensando na morte da bezerra, você está com uma relação pendente, ou você está com uma panela no fogo, é mais difícil. É mais difícil para você, porque você não está simplesmente, você está agindo, você está na ação, você está no método para chegar em algum lugar. Você quer a comida pronta, você quer a relação, você quer a mensagem da pessoa, você tem outra agenda na cabeça. Então é difícil dizer que, olha, nada é uma não coisa, porque você talvez esteja possuída, talvez você esteja possuído pela agência, tendo que fazer o mundo girar de alguma maneira, e isso é a vida. Mas ao mesmo tempo, isso não muda o fato de que nada verdadeiramente é estabelecido.
Então, tudo está fugindo da tentativa de ser definido. Isso é uma boa notícia. Isso é a cura de todos os traumas. Isso é a cura de toda imposição e toda ignorância sobre a natureza da realidade. Porque a gente sofre pela coisificação mútua. Não consigo ver minha mãe como uma mulher deprimida. Eu quero ser o filho dela. Eu quero que ela me ame. Eu não quero que ela seja a mulher chata e difícil. Eu não quero que meu pai seja o alcoolista, o autoritário. Eu quero meu papai. Boa sorte. Você não vai ter isso. Você não quer ver, você não quer não. Você não está conseguindo ver o quanto você precisa chorar pelo pai, pela mãe que você não teve. E é respeitar, essa foi a parte que te coube. É isso. Talvez a falta do teu pai, a falta da tua mãe te abra para outras relações com o mundo. Mas querer o teu pai ou querer a tua mãe vai fazer com que você saia buscando essa coisinha no mundo, essa relação no mundo. Muito duro, sempre repetindo, sempre buscando, sempre fugindo, sempre tendo que ser melhor, sempre tendo que se vingar, sempre tendo que cuidar, sempre tendo que se machucar. Isso é um roteiro. Você não é uma coisa, nada nunca foi uma coisa. Não indo nem vindo é sempre apenas aqui. Se você se encontra nele, não há nada a temer. O agora é simplesmente isto. Então abandone o método, pois não depende de você. Não é sobre agarrar, é sobre ver. Não é sobre forçar, é sobre estar. Você tem o que precisa. Está acontecendo como você. Você não está diante da não coisa. Você não só está diante, como você é a não coisa. Que a gente vai chamar vacuidade. É a vacuidade que permite que todas as dimensões possíveis estejam presentes aqui agora. É a vacuidade que permite que, para quem tem os mesmos códigos, a compreensão seja possível. Mas para quem não os tem, ela não é possível. Então, é isto que você está diante, é isto que é você. Hum. A gente vai ler agora como estar nu. Quem pode ler? Eu Eu posso. posso. Pode ler. Pode ler aí quem falou. Boa noite. Boa noite. Vou abrir aqui então. Como estar nu? Tudo que você tem e tudo que você vê e tudo que você pensa ser é apenas roupa. A roupa pode cobrir ou ser a exibição da fonte radiante, sempre em ação. Aberto e nu, você não pode ser pego por si mesmo ou por outro, que seja caçador, quer seja caçador ou caça. Fresco, natural e simples. Nosso estado é completo, embora a roupa seja uma opção para aqueles que encontramos. Doce presente do nada, este campo infinito, o próprio paradoxo dos Budas, perante o qual nos rendemos. Momento a momento, surgimos em novas formas, vestidos em estampas estranhas, para sempre não nascidos. Está ótimo como é, ainda que o que é não seja. O pensamento não vai entender. É uma piada, é um choque. Nu é simples
então não faça nada. As roupas vêm de graça, apenas veja o que a vida traz. Então, como estar nu não é algo para se saber, você está sempre descoberto aonde quer que vá. O esforço é um desperdício, ele turva a água. Não tente relaxar, isso é realmente inapropriado. É o que é, como sempre foi. Deixe as roupas caírem, elas eram apenas um som. Obrigado, Nanda. Um poema autoexplicativo, né? É, a roupa ou a linguagem, ela serve ao nível relacional, ela serve ao nível compassivo. A gente não deveria usar a linguagem para prisões, para manter núcleos internos apegados ou núcleos externos apegados, para ter crenças reificadas de passado, presente ou futuro. A roupa te serve de acordo com o momento. Ela não te serve sem ser fora do momento. Então, quando você simplesmente para e observa tudo o que eu vejo, percebo, escuto, sinto, são nomes atribuídos pela minha própria mente. O ponto é esta mente, que é tão infinita, que permite que todos esses nomes surjam, embora eles sejam apenas nomes e não estabeleçam nenhuma verdade definitiva. Mas generosamente, a partir da nomeação, a partir da linguagem, fluxos, rios são construídos, processos são traçados, que não maculam ou mudam ou inibem o fato de que a não coisa é a única verdade possível. Devo lutar? Claro que sim. Se você precisa lutar, lute. É a melhor roupa, né? Uma guerreira emocionalmente atenta à sua não coisificação. Hum. Devo estudar? Estude. Devo me relacionar? Se relacione. Devo me profissionalizar? Se profissionalize. Uma não coisa vestindo uma roupa apropriada a cada situação. Sou uma guerreira? Depende. Você quer ser uma guerreira? Geralmente guerreiras e guerreiros atraem Sanchos Panças. Uhum. Você quer ser só a profissão? Interessante. Que pessoa competente. Difícil se relacionar com ela. Ela sempre está se aperfeiçoando. Uhum. Quer ser só a relação? Interessante. Como é abandonar o resto da vida? Hum. Quero ser, não, eu sou só espiritual. Eu só sou espiritual. Eu só sou budista. Uau!
Vamos fazer muitas campanhas para sustentar você. Você consegue meditar o suficiente para merecer o. Essa é a questão. A gente não é uma coisa. Nunca fomos nem seremos. As roupas, as identidades, as emoções, as sensações, os conceitos, eles estão a serviço da conexão, seja com o aqui e agora, com você, com essa experiência, seja com isso que se chama de outro. Mas eles não estabelecem nada definitivamente. É assim que você come o karma. Se você está vivenciando, ou se você veio numa vida, ou você está vivenciando um processo com muitos karmas negativos, é isso. Isso não inibe a tua iluminação. Não. É só a vivência, a experiência que se dá dessa maneira para ti. Mas a tua natureza, isso nunca mudou. A não coisificação continua sendo a melhor opção. E todo mundo vai passar por isso, porque o corpo vai findar. Às vezes, quem tem mais obstáculos em um determinado momento da vida é a pessoa que vai ter mais lucidez na hora da morte. Ah, muitas crises. Se você une a mente, a experiência disso que se chama crise, com o estudo profundo da natureza da mente, ulala, monsieur, mademoiselle, um prato fino, requintado. É verdade? Não há uma coisa. Nunca houve. A prova é que eu já caí bastante. É que eu já prometi e descumpri. É que já me prometeram e descumpriram. Onde quer que eu vá, tinha uma fadinha que desmanchava tudo o que eu fazia. Ulala! Na outra vida, você fez muitos votos budistas de, por favor, Buda, onde quer que eu esteja presa, que uma flecha venha na minha direção. Uau! Bom voto. Não, você nunca foi uma coisa. Desmancha e você pode construir. O texto não diz para você não desconstruir. Para você não, não é que você não deve construir, construa. Mas é uma roupa. Ninguém usa a mesma roupa o tempo inteiro, a não ser os monges e os lamas e as lamas e as monjas. Ok, então a gente vai fazer uma rodada. Vamos fazer primeiro aquele nosso teste de como está a nossa absorção. Assim tá tudo bem, a gente tá conseguindo sobreviver. Assim tá difícil. Flávia tá mais ou menos difícil. Ok. Silvia também. Ok. Então vamos lá para as dúvidas antes da gente seguir. Raquel, depois Flávia. Eu nem sei mais se eu quero. Eu acho que acho que eu e a Raquel, a gente vai dar a mão aqui, assim, não sei. Acho que a gente está na mesma vibe, João. Eu e a Raquel hoje. Vou Vamos dar combinar. risada, Raquel. Vamos dar risada.
Eu nem sei mais. Eu acho que uma parte minha quis se defender em algum momento aqui. E, bom, eu acho que, bom, enfim, eu fiquei pensando na dificuldade, de a gente manter esses propósitos quando a gente vive um tempo de colapso das comunidades, né? De colapso das comunidades. E aí a gente se prende em lugares muito fixos, que aí, de fato, que é o que essa sociedade, essa civilização nos ofereceu, né? Uhum, Trabalho, relacionamento. Então, são lugares muito fixos que a gente não consegue tirar a roupa facilmente. Então, eu fiquei pensando sobre isso, sabe, João? Assim, mais nesse lugar, assim, como colapso das comunidades. E aí, isso aqui é uma preciosidade, né? uhum, Como o colapso do estar junto promove, a coisificação. uhum. Eu acho que é. E aí, eu não sei se é uma pergunta, se a gente refletir junto. Tu quer dizer pro grupo o que é que tu andou fazendo ontem? Meu Deus. Eu tô assim, ó, meu povo, assim. Acho que é por isso que eu tô assim. Não, não é por isso. Ontem eu e mais Cláudia, né? Mais três amigas, né? Dani, que tá sempre por aqui também. E Ellen, nós nos reunimos para a gente acolher o crítico. Então, uma atividade autogestionada, sei lá como é que Uhum, chama, justamente para que a gente possa juntas nos oferecer mais lucidez, né? E ter esses lugares bonitos, assim, de fazer isso. Acabou comigo, acabou com o meu argumento. Tava lá, acabei com tudo. ela é muito difícil. O que é que eu tava mesmo fazendo ontem? Não, porque é isso, é difícil, é um fato, a gente vive uma sociedade assim, um assado. Mas quando uma pessoa se dispõe a conduzir e a promover algo, as coisas acontecem. O encontro foi maravilhoso. Tipo, o Raquel espontaneamente ofereceu isso, as pessoas chegaram, fizeram. Vê que lindo. Então, uma parte nossa, ela pode ser. Não estou dizendo que é o teu caso, tá, Raquel? Longe disso. Mas uma parte nossa pode ficar como testemunha do apocalipse. O mundo é difícil, a situação é difícil. É claro que é. E a pergunta que não quer calar é quando foi fácil? Para quem? Para as mulheres? Para os gays? Para os negros? Né? Depende. Depende. Tudo depende. Né? Então, a parte que nos cabe é esse agora. E é isso que acho que vale a pena pensar nisso. Como, aproveitando para dizer isso, a importância dos estudos coletivos, né? A importância da doação, que é tipo, olha, eu vou me reunir, quero fazer isso, eu quero me reunir. É muito lindo isso. Eu quero me reunir para me acolher mais, eu quero me reunir para acolher, nós nos acolhermos. A fantasia da solidão, não é da solidão, a fantasia da autodefinição e da autoagenda é muito forte mesmo. O diagnóstico é preciso, né? A gente vive um mundo muito separado. Só que como construir junto é um ponto, né? É um ponto. Quer falar mais alguma coisa, Cão? Não, é que enfim, né? Eu me preocupo com isso, né? Eu venho de comunidade, né? Para mim é Uhum, uma coisa assim completamente aterradora o que está acontecendo, né? E eu fico acompanhando os números de solidão, fico acompanhando tudo isso, lugares que já têm ministérios, né? Só para tratar da solidão. uhum, E é muito triste, assim, é muito preocupante. E quando Davi Copenau, né, fala o povo da mercadoria, né?
Ele está falando isso, ele está falando de um povo que se coisifica, né? E Isso. que coisifica tudo, né? E ele usa essa nomenclatura, né? O povo da mercadoria. E aí é isso, assim, eu tenho e especialmente com as mulheres, eu tô com uma preocupação muito grande, porque obviamente que essa macharada tá assim, ensandecida. Entretanto, eu também fico muito preocupada conosco, sabe? De tipo assim, assim, do tipo, nós sabemos que a escalada da violência, que o cara não começa dando um tapa na nossa cara ou um murro, uma facada. Não é assim que começa. Então, onde é que a gente tá? Que a gente permanece num vínculo ao ponto daquele vínculo matar de nós, assim, aniquilar o nosso corpo. Uhum. Sabe? Onde é que a gente tá, assim, tipo, eu ando muito preocupada desses lugares, assim, disso, assim, de a gente viver numa sociedade tão terrível que a gente vai permitindo escalonamento da violência até a extinção do nosso corpo, assim, ou não o nosso enlouquecimento, né? Nós somos mais Uhum. medicados, né? Então é isso, e aí eu fico muito nessa coisa assim, vamos trabalhar junto que a gente trabalhe junto, nós mulheres trabalhemos juntos para que a gente possa, inclusive, criar um campo de méritos, né? Criar Uhum. um campo sensível, um campo de méritos, para que a gente possa, nem que for de modo sutil, a gente conseguir ampliar as bênçãos para as nossas irmãs, assim. Eu Uhum. realmente estou muito impactada com o que está acontecendo. Então, acho que é isso que enfim, por isso que isso me Uhum. move. Uma roupa apropriada, né? Uma roupa apropriada para esse momento. É uma linguagem apropriada, né? Mas a gente age e volta. A gente age na não coisificação, né? E volta. E age, e volta, e age, e volta, né? Como os Budas, né? Alguns Budas são simbolizados com as pernas cruzadas, as Budas e os Budas, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu só emano. Alguns Budas são representados com os pés prontos para agir. Que é, eu tô indo. Se me chamar, eu vou. Eu volto, eu vou e volto rápido. Mas nos dois casos, eles não, eles sabem que não são coisas e que o outro também não é. Então a gente vai agir assim, né? Eu acho muito preciso isso. Muito bem. Aí a gente tem agora Cris, Vanessa e Flávia. Que bacana, obrigada por passar a palavra, João. Estão conseguindo me escutar bem? Sim. Então, ótimo, ai que bom. Fone novo. Nossa, que legal. Eu percebo que tem uma recorrência. Raquel fala, em seguida eu falo e tá tudo muito ligado assim. Eu também me sinto sensibilizada com essa questão de falta de comunidade. E os temas que Raquel trouxe hoje também. Eu também estou dentro disso aí, né, que ela falou. Comungo com o que ela fala. Uhum. Para mim tá claro, mas eu vou partir para uma outra coisa. Para mim tá claro essa história das nossas vestimentas e que a gente, de acordo com os contextos, a gente vai trocando essas vestimentas e se apropriando e a gente solta elas e reconhece essa nudez, porque nós somos essa nudez. Para mim tá claro isso, para mim tá bem Uhum. claro. No sentido cognitivo, porque no sentido de um movimento interno, orgânico, a única coisa que eu consigo vislumbrar, e eu queria que você me abrisse as possibilidades, João, e eu quero, na verdade, furar a bolha da ingenuidade e furar a bolha da perspectiva limitada. É Uhum. que a gente senta em meditação e se exercita em meditação para se despir
das roupas, dos trajes e dos contextos, e identifico os contextos, e ok, somos brincantes, ok, brincantes que estão um pouco doloridos e brincantes que não estão doloridos, mas existem outras formas da gente reconhecer, outros métodos da gente reconhecer enquanto praticantes Uhum. esse processo de vestir e se desnudar, vestir e se desnudar, que para mim ainda não está orgânico esse caminho, não é orgânico, não é comum, não é normal. Uhum. Eu reconheço assim, reconheço depois, Uhum. depois que passa o fenômeno, a história e tudo, histórias de Uhum. prazer e de dor eu reconheço, mas durante o processo ainda não é Uhum. lúcido para mim, sabe? Boa, Cris. E aí só me veio a questão, qual que é o escape? Meditação. Porra, mas tem, meu irmão, tem hora que cansa, sabe, só meditar, do tipo, parece que a meditação não chegou para mim ainda, tô há 15 Uhum. anos nesse negócio. Uhum. É Eu tenho. isso, acho que você captou, você Sim, captou. sim, claro. Perfeito. Ó, o ponto é, quem vai fazer isso não é o praticante, não é um método. Esse é o ponto. No Dzogchen, que é onde a gente tá, de onde a gente parte é muito importante. Então, a questão da roupa, ela não é algo que eu vou fazer como sujeito. Eu não sou um sujeito. Ser sujeito é uma roupa. Eu estou aqui. Isto que está aqui não pode ser definido. Eu posso experimentar. E assim, de alguma forma é uma coisa. Faz tempo que a gente não fala sobre isso. Talvez, talvez seja bom você resolver o máximo suas questões na vida, para que determinados gremlins não estejam chamando você para ficar dizendo: Ei, eu te conheço. Ei, ei, né? Como te coisificando. Então é importante a gente, de alguma maneira, entender isso, né? Simplifique quando os textos, vocês vão ver vários textos. Vão dizer, vá para as montanhas. E James é muito sagaz, porque ele diz, na nossa época é muito difícil ir para a montanha, né? Mas ir para a montanha significa o quê? Porque como nós, se você vivesse na aldeia, e muitas coisas iam te chamar, né? Então, de alguma maneira, nós, como praticantes leigos, que também isso existe no Tibete, no Nepal, no Butão, praticantes que têm suas vidas, o que a gente vai aprender é: eu preciso ter uma simplicidade na resolução da minha vida, de forma que eu consiga realmente perceber que eu não sou uma coisa. Aí depende do juízo de cada um e da capacidade de cada um, né? No sentido de que se eu entendo que eu tenho uma questão pendente e eu me relaciono como se esta questão fosse uma questão pendente, dificilmente eu vou ter paz, porque ela sempre vai estar aqui, ligando. Tim dom, olá. Se eu entendo que eu tenho uma questão pendente e essa questão, assim é a vida, todo mundo tem questão pendente, e isso não inibe a minha natureza, interessante. Isso não muda a busca, ou melhor, isso não muda o fato de que não, eu não sou uma coisa. E aí a gente tem 12 signos, cada um escolhe o seu no zodíaco, para ver como cada um vai se relacionar, né? Cada um vai se relacionar à sua maneira. Os aquarianos vão querer ser pragmáticos e resolver as coisas e se cobrar, né? Os librianos vão querer enfeitar e fazer tudo muito lindo. Aí, cada pessoa tem a sua predisposição, né? Os arianos vão tentar logo dar-lhe um murro, tô brincando.
né? Cada pessoa vai tentar fazer do seu jeito. Cada pessoa tem uma predisposição, né? Não dá para dizer que você vai ser um mestre zen, porque até os mestres zen também tinham suas dificuldades e suas preferências. A grande questão é como você vai entrar no caminho da verdade. Às vezes, por exemplo, vai ser muito bom você dizer, nossa, eu realmente preciso cuidar disso, 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 junto com o meu estudo, minha prática da não coisificação, da vacuidade. Fica muito mais interessante. Por que mesmo que eu tenho que ter tantas questões pendentes na vida? Quem é essa em mim que fica deixando as gestaltes abertas? Uau, eu vou fechar. Por que que eu não boto energia onde eu devo botar? Uau, interessante. Por que que eu quero ser resgatada? Por que eu quero resgatar todo mundo? Interessante, né? Então, ajuda, né? Pode te ajudar. Isso não vai mudar a natureza do que tu és. Tu continua sendo a não coisa. Tu sempre foi, tu sempre será. Só que o caminho de cada pessoa para fazer com que isso aconteça, fazer com que isso seja reconhecido é pessoal, íntimo. Mas o fato é, coisas pendentes são nomes. Quarto arrumado, quarto desarrumado são nomes. Mas se você for um aquariano obsessivo, não tô olhando pra ninguém, talvez sua vida seja você tem que arrumar, né? Se você for um taurino relaxado, qual é a comida? Ah, tá tudo bem, né? Se você for um escorpionino, você quer se sentir. Eu tô inventando, tá, gente? Signos são ficção. Cada pessoa. Mas assim, o que eu gosto de 12 signos é você tem muitas opções. Você tem muitas opções de lidar com a realidade, né? Então, o fato é, eu não sou. Para prática, né? Especialmente, é focar nos três pontos, nas três afirmações, que é reconheça a sua natureza, não tenha dúvidas. Não, reconheça, não tenha dúvidas, continue. É básico. Reconheça o quê? Nunca uma coisa foi estabelecida. João, então vamos lá, desculpa interromper, acho que vale a pena interromper. O processo de reconhecimento da natureza, para mim, fica nesse laboratório da meditação. Mas eu intuo que não seja o único lugar. Isso. Não Não pode é, ser, não é. não é, porque senão a meditação fica, ela ganha muito peso, né? Isso. E a Aí, pronto, gente, o acabou. nosso trabalho é como massagem, né? E mesmo as meditações, tu pegar Aham. shamatha, metta bhavana, isso vai te dar métodos, mas isso não é a investigação da tua natureza. Quem vai investigar a tua natureza é perguntar: eu sou uma coisa? Existe uma coisa? Que coisas eu venho sendo? Aqui é diferente da terapia. A terapia é que coisa você vem sendo, que coisa você quer ser. Que roupa você está vestindo e como é pensar, se ver nua e trocar de roupa. Terapia é isso. Terapia não vai focar na tua natureza, não nascida. Não é esse o objetivo. O objetivo da terapia é troca de roupa. Aprenda a trocar de roupa. Troca de roupa. Terapia é para isso, né? Então a gente não terapeutiza o Dharma. A gente não faz o Dharma um processo terapêutico. O Dharma é para mostrar a verdade. A verdade é, eu sou não nascida. Eu nunca fui uma coisa. Nunca ouvi tais coisas. Uau! Senta. Visão aberta. Mas eu tô diante de uma coisa. Quem é este? Quem é esta que diz isso?
Todo tempo ela consegue dizer isso. Toda coisificação é relacional, contextual, fictícia. Hum, Apenas continue. É assim a gente faz. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Não é pra ver. Não é pra achar nada. É pra ver. É diferente. Por quê? Porque tudo é a não coisa. Apenas veja isso. Tá bom. Obrigado, Cris. Obrigada, João. Vanessa, Oi, gente, boa noite. boa noite. João, eu tô aqui com essa linha tênue que tá me incomodando, por isso que eu quis perguntar. Claro. Qual, assim, para mim tem uma diferença muito pequena entre quem é essa que eu devo ser Uhum. e quem a que nada é, sabe? Eu tô nesse lugar. E aí, no final de semana, a Dandara Suburbana veio aqui para Poços, e Hum, como a gente é mineiro, ela trouxe um resgate de uma negra africana que chegou aqui em Minas e foi acolhida pela Igreja Católica. hum, E aí, durante o trabalho dela, ela foi muito reconhecida como santa. E aí, em algum momento, ela começa, né, a mostrar muitos dons como oraculista. Tinha aquela história de achar com a mente intuitiva pessoas desaparecidas, né? uhum, E aí, se tem certeza que ela é santa, né? Se ela tem esses dons, ela é santa, vai ser canonizada e tudo mais. E até o momento que ela começa a denunciar os padres na igreja, né? Os abusos, os excessos, e aí hum, ela vira bruxa e é mandada para o Rio de Janeiro. Essa história depois eu posso compartilhar, que a Nandara uhum, bem lembrou, né? Então, quando você foi falando, eu fui é, muito provocada nesse lugar, sabe? Da santa e da bruxa, que são rótulos, mas que atravessando agora pelo mundo, me parece que eu preciso escolher os rótulos, porque eu sempre fui aversa a rótulos. Em uhum, relação à minha sexualidade, isso a gente discutiu, a Paulinha estava no grupo, a Cris também, uhum, no grupo do Bruno. Sobre essa questão da gente precisar assim, escolher os rótulos para atravessar. E até eu fiz uma analogia, né? Se você vai no fundo do mar, você precisa de uma roupa de mergulho para te uhum, ajudar a chegar lá, né? E aí eu falei, não, então eu vou começar a usar alguns rótulos consciente, né? Então quando você fala disso, casa muito com o momento que eu tô, assim. Tá, eu pego o rótulo de lésbica para atravessar agora uhum, e ver como é que é, porque como as pessoas acham que eu não sou, eu escuto muito de homofobia de pessoas próximas. Pessoa contando caso de homofobia na minha cara, assim, e eu fico, uhum, ah, entendi, assim, né? Falo, uhum. cara, eu jurava que a pessoa sabia, né? Que doideira isso aqui. É bom, E aí aí tu agora pega a começou a me pessoa dar no vontade flagra. de. Aí tu pega no flagra, né? É bom. É. Só que isso me faz o quê? Voltar pro armário. Porque aí eu falo, se essa maldade é desse jeito. Uhum, Eu fico até assim de saber, eu falo, "Ah, que bom que eu tô sabendo, né? Mas aí isso vai me uhum, empurrando pro armário de novo, me empurrando pro uhum, armário. E aí eu até falei com o pessoal, eu falei, "Ó, agora eu vou usar então essa roupa de mergulho para uhum, atravessar um caminho, um deserto agora. Talvez para mim seja importante e seja melhor atravessar do que voltar pro armário com 40 anos, que é a sensação que eu tenho que eu tô fazendo, entende? uhum, Então, para mim, a questão aqui é isso, assim. Quando se fala, por exemplo, desse lugar da salvadora, da guerreira que a gente ocupa, parece assim, eu me acostumei a usar esse papel, então eu vou reivindico, eu faço, me meto em coisas que eu não deveria me meter, coloco limites em alguns lugares que eu deveria e outros que eu não deveria, e o que eu deveria eu não coloco, enfim. Mas a questão é, eu tô nessa linha do meio agora, sabe? Parece que eu tô olhando uhum, agora, tá? Então, me serve colocar o rótulo é saudável pelo ensinamento de hoje? Eu falar, eu coloco consciente, então essa roupa de mergulho, e aqui não, mas eu sei que eu nada sou. uhum. É aí que Vale. eu quero chegar, Vale com entende? certeza. Vale com certeza. Por exemplo, aí tu sofreu homofobia. Indiretamente tu sofreu. Diretamente tu sofreu.
Aí tu volta pro armário. Então, é isso o que essa parte faz diante do sofrimento. Ela volta. É assim que ela sente. É assim que ela aprendeu a fazer. Essa é a única verdade? Não. Essa é a forma que ela se coisifica. Existem outras formas? Claro que sim. Eu posso me relacionar com isso de várias formas. Uma delas é essa, né? Uma delas é essa. O que a gente vê muito é que a ignorância, né, do nosso processo é a mesma forma. É a mesma forma que eu. É a mesma coisificação. É o mesmo mecanismo. Né? Então isso é o campo terapêutico. A graça do terapeuta é dizer: Uau, você está se dando conta do que está acontecendo? Né? Só que no Dzogchen, a grande questão não é a cura relativa, que embora a cura relativa seja importante, né? Quer dizer, Vanessa, quantas amigas lésbicas você tem? Não precisa responder, tá, Vanessa? Eu só tô... Como é falar com ela sobre isso? Quantos amigos gays você fala sobre homofobia? Né? É assim que os grupos trabalham, né? Ou com quem você fala quando você sofreu homofobia? Né? E outras formas, né? Quer dizer, a gente começa a usar o sofrimento como forma de conexão. Eu publiquei agora esse livro de poesia, né? E o meu livro é cheio de poema erótico, homoerótico. Ele é cheio de coisa assim muito íntima. E minha família foi pro lançamento. Minhas tias, meus tios. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus. E eles assim, eles não, eu disse, eu só pensava, eles não estão entendendo isso. Eles não têm ideia do que eles vão abrir, né? Mas sabe que aquilo me deu uma libertação depois. Porque eu disse, uau, né? Eles sabem da minha sexualidade, mas eles olharam aquilo e disseram, eles olharam e eu disse, é isso, eu também sou esse, né? Isso também faz parte de mim. Então, foi surpreendente saltar, eu dizer assim. Mas isso para dizer que a não coisificação é a fonte de toda a melhor relação com aqui e agora. Ela é o ponto zero terapêutico. Então, você não é uma coisa. Tudo em você que se acha uma coisa tem uma visão ignorante sobre você. O que é que a gente faz com a ignorância? A gente não grita com ela, a gente instrui. A gente instrui. Eu vou instruir tudo aquilo em mim que acredita que é fixo ou que o mundo é fixo. A prece mais famosa para isso se chama Evocação de Samantabhadra. É uma prece que fala de instrução. Onde quer que os seres estejam, eu vou ajudá-los a reconhecer que eles são a não coisa. Eu não vou querer transformar eles em outras coisas. Não, não. Então é isso que a gente faz. Então, sim, desde a não coisa. E assim, no Dzogchen, continua fazendo a prática, que tudo vai colapsar. Mas não confunde achando que tu tem que fazer outras práticas, porque isso é uma crença. Faz essa prática. Quando tu tiver certeza, aí diz, a mente é clara Tá, e brilhante. Por quê? Porque o que a gente vê aqui agora é só o brilho da mente. A doação da mente permite a criação de conteúdo igualmente vazio e criativo, e não definível, e não capturável. Continue aí. Não agarre o conteúdo achando que você chegou em algum lugar, porque ele é transitório.
Continue com a mente, com a fonte, que é a não coisa, que é a vacuidade. Continue aí, né? E o que vem da vacuidade não pode ter densidade. Toda densidade também é uma ficção. Ou melhor, não é que pode ter densidade, mas é uma densidade temporária, relativa. Tá. Então a gente, só para quem estiver chegando, a gente tem pequenos grupos que estão, espero eu, estudando para gente, para encontrarem respostas sobre o que é a vacuidade, o que é a claridade e o que é o movimento. Confere, produção. Esses pequenos grupos se reúnem no grupo do WhatsApp. Não, se reúnem a partir do WhatsApp. Tem um Zoom, a gente tem um Zoom para isso, para quem precisar, que é o Zoom do Simple Bean Brasil. É isso. É só marcar, é só pegar a senha e fazer. Qual é o benefício de fazer isso? Aquilo que a Raquel falou. É fácil se perder, porque todo mundo, o mundo, a sociedade, a família, te deu marcas de coisas. Quis que tu fosse uma coisa. Mamãe queria, papai queria. Mamãe não queria. Isso também era difícil. Papai não via a coisinha linda que você era. Isso também foi triste. Mas tá tudo purificado porque você nunca foi uma coisa. Então tudo é sempre puro. Muito que bem, pessoas. Então a gente vai fazer a prece longa vida do teacher. Flávia desistiu, vai estar aí e a gente vai seguir. Cristi, obrigada. Nada. Perdi o fio, é muita coisa. Outra hora. Muita coisa não, é nenhuma. É, não, eu ainda estou na muita coisa. Esse que é o ponto. Na Isso, verdade, é esse que é o ponto. isso, isso. Quanto mais, às vezes se fala, né? Ah, faça châmata, porque se você fez a châmata, sua mente fica calma. Isso é verdade. Pelo tempo que você faz châmata. Faça isso, faça aquilo. É verdade. Mas nada muda o fato de que a melhor contemplação é a contemplação da natureza e da realidade. Busque, busque, busque. Qual é a verdade sobre você? Onde foi que ela está escrita? É, mas é paralisante também. Eu acho que eu estou nesse É, momento e eu mas é. espero que faça parte. Ele faz, ele faz. Isso eu garanto pra ti. Faz. Então tá bom. O nosso ego paralisa. E isso é um excelente sinal, né? Muito bem. Flávia Bretas, quer ler, por favor? Mas eu não sei ler, porque tem tibetano no meio aí. Lê no tibetano. Lê do teu jeito. Ah, então tá. Gente, boa noite, com licença. Mamocandroyoki Tsomche, chefa de todas as mamos e Não, lê daquines. tudo em tibetano e depois tu lê em português. Yeah. Barche Sedzador de Pamodan. Rikidamosan Wayesheyun. Mas Prinkandrotsoki Dentui. Jesun Lokizapechenjuti. Chefa de todas as mamos e daquines. Você remove todos os obstáculos, Dorje Pasmo.
a senhora dos Kulas, Sangwa Yeshi Yun, através do poder das deusas selvagens e daquines, que James Lowe tenha uma longa vida. João, você tá mudo. Eu falei muito obrigado. Então a gente se vê segunda-feira. Tudo indica que a gente vai publicar 2 livros novos ao mesmo tempo, né? O que vier primeiro dos designers. É, Uma coisa que eu acho que é importante dizer assim, se é isso, né, que Raquel fez, que vocês possam fazer, que vocês possam estudar juntas ou sozinhas, mas que vocês possam tanto se ajudar na cura daquilo da coisificação. É isso o sentido de sanga, né, de grupo. Não é que todo mundo é lindo e maravilhoso, e sim que a gente consegue construir junto. Isso é muito importante. Não adianta ter dogmas. Porque fulano, porque Beltrano, porque Cicrano. Não. Só você vai experimentar do seu jeito, da sua maneira. Só você vai encontrar o caminho. Não tem outro. Ninguém pode te dar isso. Só você vai morrer. Só você vai se iluminar. Mas você pode ter uma equipe boa de torcida. Isso você pode. Teu time, né? Todo mundo lá. Eu vi um R! Eu vi um A! Eu vi um Q, um L, hacker! Você vai ter essas Budas lhe ajudando, né? Você pode ter. Eu vi um J, eu vi um O, eu vi um Y, eu vi um C, eu vi um E. Joyce, Joyce. Você pode ver um A, você pode ver um S, Silvia. A gente precisa disso. A gente precisa do nosso time. Olha, isso, e você precisa do time terreno, que é a Sanga. Você precisa do professor, que é o chefe da torcida, Guruzão, lá com a instrução, que é nosso professor. Você precisa dos seres um pouco mais sábios que você, que são as deidades. Então, Gurupa de Massambhava e por aí vai. Eles vão te ajudar quando você se perder. Quer dizer, eles vão lembrar, você não é uma coisa. Você nunca foi. Né? Aryatara, poderosa, olhando pra você. Eu te conheço, você não é uma coisa. Né? E é isso. Muito bem. Beijos e beijas. Até mais. Até semana que vem. Tchau. Beijo, obrigada, João. Beijo. Obrigada, João. Beijo. Beijos a Beijo todos. todas, todos, Todos. Beijo. todes. Beijo, obrigada. Beijo. Até já. Beijo, João. Beijo.